Flávio Lemos, eu sou diretor da Trader Brasil Escola de Finanças e Negócios e autor dos livros Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Análise Técnica Clássica e Bitcoin na Veia. Está saindo do forno mais um livro novinho, Dinheiro, Modo de Usar, que será lançado pela editora Saraiva em breve. Araras na praia de Ipanema, tartarugas na Baía de Guanabara, cangurus numa rua na Austrália. Os bichos estão soltos e a gente preso na quarentena em casa da Covid. Vi pela TV a história de um senhor de 93 anos que, graças a Deus, se recuperou do coronavírus, graças ao seu senso de humor. Perguntado como conseguiu arrumar força depois de viver tantos anos, ele sorriu maliciosamente e disse: "Os seriados de Netflix me viciaram. Eu tenho de viver para descobrir o que vai acontecer na próxima temporada." O mestre Ariano Suassuna uma vez disse: "O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso." O otimismo e o pessimismo sempre se excedem porque os limites de ambos só podem ser conhecidos em retrospectiva depois de ultrapassados. Encontre a sua própria motivação. Cuide dos seus investimentos enquanto jovem, que eles cuidarão de você no futuro. A vida é uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Quem não souber sobreviver aos maus tempos, não vai ver os bons. O mundo vai voltar à normalidade algum dia, mas é provável que mude muito. O que importa, tanto nas finanças como na sua saúde, é como agiremos nesse meio tempo. Os investidores são pessoas, não robôs, e as pessoas podem ser influenciadas por emoções, como o medo ou a excitação. E no mundo dos investimentos, isso pode ser um grande problema. É bem conhecida a lenda da criação do jogo de xadrez. Conta-se que na Índia, um rajá estava inconsolável com a morte de seu filho na guerra. Estabeleceu-se então uma competição entre seus súditos para ver quem poderia trazer um pouco de alegria para o rajá. Surgiu então um camponês humilde que havia inventado o jogo de xadrez. O rajá ficou maravilhado com o jogo e prometeu ao camponês tudo o que ele quisesse como recompensa. No fundo da sua humildade, o pobre camponês pediu algo simples: um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, dobrando progressivamente a quantidade a cada casa nova. Então, 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 grãos de trigo pela segunda casa, 4 grãos pela terceira, 8 grãos pela quarta, 16 pela quinta e assim por diante até a casa 64 do tabuleiro. O rajá ficou surpreso com a humildade do pedido e insistiu para que o camponês pedisse algo mais valioso. O camponês, no entanto, não mudou de ideia e insistiu com seu pedido. O rajá então acedeu, chamou o matemático oficial do reino para calcular o montante de arroz que devia ao camponês como pagamento. O matemático fez as contas e chegou à conclusão que a quantidade de grãos era equivalente a uma montanha da altura do Himalaia. O rajá, perplexo, obviamente, disse que não tinha como pagar aquela dívida e, impressionado pela inteligência e argúcia do camponês, nomeou-o como primeiro vizir. O número de grãos pedido pelo camponês é equivalente a 2 elevado a 64, aproximadamente 470 bilhões de toneladas de arroz, ou mais de 500 anos de produção corrente mundial do cereal. Essa lenda descreve bem a dificuldade que temos de lidar com grandezas exponenciais. O contágio de qualquer epidemia segue exatamente essa regra, e se não é controlada logo de início, atinge números desproporcionalmente altos, muito mais altos que o senso comum anteciparia. O grande problema da epidemia da Covid-19 não é tanto a sua taxa de letalidade, mas a velocidade de sua propagação exponencial, o que transforma mesmo percentuais baixos de letalidade em números suficientemente grandes para colapsar até os mais bem preparados sistemas de saúde, como vimos na Itália. É compreensível o empresário querer voltar a trabalhar para honrar suas contas e não ter que demitir seus funcionários? Sim. É compreensível as pessoas quererem ficar em casa para protegerem seus entes queridos do vírus? Óbvio que sim. Não existe uma escolha fácil de nenhum lado. Eu mesmo já me peguei mudando de opinião umas 52 vezes. Você vê reportagens de empresas demitindo centenas de funcionários e pensa: ai meu Deus, temos que voltar a trabalhar.
E aí, em seguida, você vê uma reportagem sobre a Itália e pensa: ai meu Deus, temos que nos trancar até 2022. Uma longa viagem começa com um único passo, já dizia Lao Tse, filósofo e escritor chinês. Esta questão entra na mente das pessoas preocupadas com seu futuro financeiro e com seus investimentos. Ao contrário do que se espera, tempos de crise podem ser um bom momento para investir, desde que haja cautela na escolha da estratégia. No entanto, muitas ainda acham que é necessário ter muito dinheiro, mas na verdade isso é um mito. É possível começar a investir no Tesouro Direto com cerca de R$ 30, por exemplo. Contudo, o investidor deve ter seu perfil adequado ao tipo de investimento que realizará. Sempre que tiver dúvidas, é importante consultar um assessor de investimento, como é o meu caso. É importante ter equilíbrio na sua carteira e saber o seu objetivo, o que vai fazer e quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro investido. A diversificação é a melhor maneira de proteger os seus recursos. Entretanto, dar o primeiro passo é fundamental para colocar tudo isso de pé. E o momento atual do Brasil é transformacional, ou seja, saber como começar a investir corretamente agora pode ajudar muito na construção de um futuro promissor para você e sua família. Isso significa que antes de você começar, maior será a possibilidade de seu patrimônio crescer no futuro. Mas como começar a investir? A resposta é seguir esse passo a passo. Primeira coisa, estabelecer seus objetivos. Trocar de carro, comprar um imóvel, fazer um intercâmbio, se aposentar. Segundo, determinar a quantia a ser investida. Pode ser um único aporte ou valores menores, consistentemente. O importante é se manter dentro do seu orçamento. Abrir sua conta numa corretora. Depois, descobrir o seu perfil de risco. Lembre-se que você pode ser menos ou mais avesso ao risco. Então, depende do seu perfil, também da sua idade. Depois, conhecer todos os tipos de investimentos, entender mais sobre os ativos de renda fixa e de renda variável e as outras opções. Após cumprir essas etapas, geralmente surge aquela outra questão: como eu posso começar a investir com pouco dinheiro? E a resposta também é simples. Até hoje você achava que isso era impossível, está enganado. O grande segredo aqui é escolher os ativos certos. Este é o início da jornada. Com juros baixos, algumas opções trazem retornos cada vez mais magros aos investidores. Por isso é fundamental estudar as alternativas e consultar um assessor especializado. Pensando nisso, listamos 3 maneiras de investir, apesar do cenário de insegurança. Renda fixa. Para quem está mais receoso, a renda fixa continua sendo a melhor opção. Embora o cenário tenha mudado nos últimos anos com a queda da taxa Selic, esses investimentos continuam entre os preferidos. O mais inteligente a se fazer é procurar um investimento de renda fixa que oferece rendimentos reais acima da inflação. Seguir essa lógica, evite os fundos de renda fixa com taxa de administração acima de 1% ao ano e aproveite para investir em títulos públicos, também conhecidos como Tesouro Direto. Quando há queda na bolsa, as ações ficam baratas, momento que os investidores mais confiantes acreditam ser o ideal para comprar. Isso porque as ações tendem a voltar a se valorizar ao longo prazo. Tem uma frase do Buffett que fala muito sobre isso. Se você não consegue controlar suas emoções, não pode controlar seu dinheiro. A Bolsa de Valores é uma das opções de investimento com maiores possibilidades de retorno no mercado financeiro. No entanto, lembre-se que retorno e risco caminham lado a lado. Além do ótimo potencial de ganho, investir na Bolsa de Valores também pode oferecer outros benefícios, como liquidez, possibilidade de fazer seu dinheiro render por tempo indeterminado, possibilidade de se tornar sócio de grandes empresas e inexistência de um valor mínimo para o investimento. Agora, você não precisa esperar juntar muito dinheiro e aplicar tudo de uma vez no mercado. Ao contrário, uma boa estratégia para investir em ações é fazer isso de forma gradual. É como entrar na piscina que você não sabe se a temperatura está quente ou está fria. Você coloca um dedinho de cada vez até se acostumar com a temperatura da água antes de mergulhar de cabeça. Na maior parte das vezes, a grande dificuldade está relacionada à disciplina do investidor e à sua capacidade de lidar com suas emoções. É como se você fosse um peixinho em um aquário. Uma vida sem graça, mas perfeitamente controlada. Até que um dia, alguém sugere que você fuja para o alto mar. Você pensa: posso crescer e ter uma vida melhor, mas também posso ser engolido no processo. Ou seja, fica sempre a sensação de não estar preparado para essa aventura. Os medos mais comuns, embora alguns estejam diretamente relacionados entre si, são o medo de perder dinheiro e demorar muito para se recuperar, o medo de precisar do dinheiro no curto prazo por um momento ruim de mercado, o medo de uma crise mundial, medo de comprar uma ação e a empresa quebrar, medo de não saber montar uma carteira, falta de previsibilidade futura da rentabilidade e o medo da ausência de garantia FGC, dentre outros. Primeiramente, precisamos entender a natureza das ações. Elas oscilam muito no curto prazo por diversas razões. Guerras comerciais, mudanças nas taxas de juros de câmbio, alterações de vendas, atentados, mudanças no comando da empresa, etc. Muitos me perguntam quando começar a investir em ações. Para o novo investidor, investir em ações será como entrar em um denso nevoeiro. Você não enxergará a distância, mas à medida que você se aproxima,
poderá ver a estrada. Quanto mais preparado você estiver, mais fácil chegará a essa fase. Às vezes, nem tudo sai como planejado. No entanto, lembre-se que você aprenderá mais com os seus erros do que quando realmente obtiver lucro. Volte e comece novamente. A partir daqui, cabe a você. Todo mundo tem que começar a partir de algum lugar. Se você quiser o suficiente, encontrará uma maneira de vencer seu medo. Use essas etapas para ganhar confiança e não para adiar para depois. A famosa procrastinação. Dê o primeiro passo. Comece pequeno, sem muitos riscos, mas comece o quanto antes. E sempre existe profissionais como eu, agentes de investimento, que podem te ajudar. Muito obrigado por você ter me assistido. Muita saúde para você. Não esqueça de usar a máscara e lavar suas mãos.